Muito boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos ao Alquimísticos Podcast. Hoje estou com uma querida, uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo e a gente já está aprofundando a amizade, inclusive trabalhando juntas num projeto muito lindo que a gente vai falar depois. Estou aqui hoje com a Fernanda. Extraordinária tarde para vocês. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Fernanda Alonso. Alfonso. Já gostei de um rapaz que chamava Alfonso. Espanhol. Bom, deixa eu fazer aqui um resuminho da Fernanda. A Fernanda é hipnoterapeuta e taróloga. Já jogou tarô para mim, inclusive, muito boa. Primeira MBA em hipnose profissional do mundo. Olha só, estou com hoje duas sumidades, né? De manhã eu recebi uma amiga aqui que é uma sumidade em cidades criativas, já entrevistei ela nesse podcast. Agora com a Fernanda também. Essa frequência. Claro, estou atraindo pessoas de alto escalão e alta vibração, né, Fernanda? Seja para atrair. Sim, ela tem muitos insights maravilhosos, vocês vão adorar. Hipnoterapeuta perioperatória. O que é isso? A hipnoterapia perioperatória é outra certificação bem rara, né? No Brasil são pouquíssimos hipnoterapeutas perioperatórios, se eu não me engano, cerca de 10. Então, é que nós cuidamos da mente, essa mente importa, essa mente é profunda, essa mente tem um conteúdo. Então, eu trabalho essa mente antes, que mora no coração, que se chama subconsciente, antes do processo cirúrgico, da cirurgia em si, lá dentro do centro cirúrgico, mas também pode ser no consultório odontológico, dermatológico, e depois, qual que é o objetivo disso? Foco em recuperação acelerada. Porque qual é o maior medo de uma pessoa que vai receber uma anestesia? Não voltar, medo da morte. Então, por mais que a pessoa esteja, é claro, meu médico, eu confio nele, eu vou fazer, eu preciso ou eu quero, no caso de cirurgias que a pessoa quer mudar algo de si, ela está convicta, mas você não é o que você fala, você é o que está aqui dentro. Muitas vezes, essa mente, ela não está, a vontade para. Então, ao invés de ela agir contra a cirurgia, ela age a favor da cirurgia. E o foco é recuperação acelerada, a recuperação realmente é incrível. Eu adoro ouvir a Fernanda falar, ela fala super bem, vocês vão ver que riqueza de conhecimento e também como ela fala bem, né? Bom, ela é mentora da Fiesp e Ciesp, estão bem assessorados, hein? Sim. Membro da Academia Brasileira de Hipnose Médica, ABHM, palestrante oficial da Omni. Omni, o que é Omni? É a instituição que eu me formei, é o Omni Hipnose Street Center, é o maior instituto de referência, é a referência mundial em hipnose, e é a única instituição que tem ISO 9001 numa terapia. Uau! Embaixadora do Instituto Inteligência Solidária, também somos. Aliás, a gente vai falar sobre isso no final, vamos falar sobre a Fernanda primeiro. E taróloga. Então, Fernanda, novamente, muito bem-vinda. Começa contando pra gente aqui como é que foi. Eu gosto de voltar no passado e entender por que as pessoas escolheram o caminho que elas escolheram. Então, conta um pouquinho da sua história de vida, da sua família. Sei que é uma família muito unida. Conheci a filha dela outro dia, é um doce de pessoa, inclusive faz circo, que nem eu, né? E conta pra gente um pouquinho de você, que as pessoas não te conhecem, eu já conheço um pouco mais. Então vamos lá. Eu vim de uma família de uma certa construção, né? Onde a mulher, o objetivo dela era casar e ter filhos. A partir do momento que você casa e tem filhos, você perde todas as outras funcionalidades. Você é a mãe. Então fica como sendo seu único papel. Do lar. Do lar, completamente do lar. Então eu sempre fui muito estudiosa, fiz faculdade, fiz pós, morei desde os 16, eu comecei a morar fora, estou com 43. Você morou onde?
Nossa, começou cedo mesmo. Comecei. Tudo pelo meu pai, né? Meu pai sempre foi um grande impulsionador de sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Olha. Então, eu fui morar na Inglaterra. Morando na Inglaterra, eu conheci vários países ao redor. Depois, eu vim aqui para América do Sul, conheci um pouco da Argentina. Depois, eu fui para os Estados Unidos. Depois, eu fui morar na minha querida Espanha. Depois da Espanha, eu fui morar na Alemanha. E nesses lugares, eu trabalhei em lugares como a Volkswagen, porque na época eu tinha formação em administração, gestão pela GV e pós, né? Pós em gestão empresarial. Não está no meu currículo, porque hoje não faz mais parte, Sim. mas está na minha bagagem. Faz Então, parte da sua essência. faz parte da minha essência. Tem uma bagagem que a gente, né, usa, mas não está no hoje, porque hoje eu trabalho com outras coisas. Então, eu tinha, apesar de tudo, sempre tive uma vibração muito escassa. Então, eu sempre estava muito doente, não tinha energia, era aquela adolescente que dormia 16 horas e ainda brigava porque alguém ia me acordar, falando, não dormia ainda o suficiente. Fuga, né? Hoje a gente sabe disso. Então eu fui, né, vivendo aquela vida que foi regrada, apesar de todo um currículo de estar em empresas multinacionais, não tinha brilho no meu olhar. As pessoas falavam, o que você faz? Eu falava, sou administradora. Onde você trabalha? Dizia. Tinha um legado nas minhas costas, mas aquilo não me motivava e não me inspirava. Nessas indas e vindas, numa das voltas, eu passei por algumas questões, na época que eu morava na Espanha, de saúde. E quando eu cheguei aqui, eu fui em busca, eu fui atrás, né? Gostei muito de acupuntura, que eu conheci na Europa. Falei, por que eu não vou estudar, né? Será que eu posso? Eu me questionei, será que é pra mim? E eu fui. Quando eu pisei no primeiro dia de aula do Colégio Brasileiro de Acupuntura, também não saí, do Colégio Brasileiro de Acupuntura, eu falei, isso. Então lá eu Você comecei. fez curso de acupuntura também? Sou shiatsu terapeuta e vulgo. Opa! Vai ter toda essa Vamos bagagem explorar isso aí depois. da medicina oriental que mora no meu coração, me trouxe muito conhecimento. Lá eu comecei uma desconstrução de fazer aquilo que estava no meu coração, não mais seguir aquilo que tinham dito que eu deveria fazer. Na época também conheci a medicina germânica, então sou decodificadora do corpo. O que essas medicinas têm em comum? Como que é a medicina germânica? A germânica, ela traz para você um olhar de que, se você tem alguma questão da cabeça aos pés, não importa o que seja, foi diagnosticado, não foi, é um incômodo, é algo aparente romantizado, pequenininho, o seu corpo, ele reflete onde tem ali uma demanda emocional. Se você não resolve a demanda emocional, o corpo só vai encontrando meios de dizer, ei, olha para cá, para de buscar lá fora. Claro que é para ir no médico, é para fazer tratamento, é para fazer os exames, mas isso é tratar sintomas. E como é que a gente vai em busca de uma palavra que a gente nem pode falar, né, que é cura? Quando você vai buscar realmente o seu equilíbrio, a sua cura? Quando você olha para dentro de si. E essas duas medicinas, o que elas têm em comum é exatamente isso. Você não é um pedaço de um corpo, você é um todo. E quando você, com coragem, aqui na ausência do medo, olha para dentro, você consegue entender o quanto tem de conflito. Então eu fiquei durante muitos anos trabalhando com essas técnicas, até que... Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente fez uma troca, né, de tarô, que eu também jogo tarô, e o dela é bem diferente do meu. Inclusive, ela utiliza da hipnose para fazer uma regressão dentro da barriga da mãe. Eu lembro que ela fez isso comigo. E ela tem esse lado super sensitivo que ela utiliza também para fazer essas regressões. Então, achei muito diferenciado e traz coisas à tona que você nem sonha que você tinha. Então, a cura ela vai muito mais além, né? Sim, isso aqui é o resultado, né? Sim. Isso aqui é um corpo. Mas quando a gente entende que é muito mais do que isso, a gente vai além, a gente se permite, a gente descobre. Sempre fui médium de cura. Então isso nunca esteve fora das minhas terapias. Nunca esteve fora do meu eu. Eu uso minha sensibilidade. Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa. Eu ia atender um colega em domicílio, como acupunturista, né? Que o certo é terapeuta de técnicas orientais. E ele falou, não vou abrir a porta hoje. Antes de eu te dizer o que eu tenho, você vai me dizer o que eu preciso. Aí eu falei, é sério? Ele falou, é sério, sim. Né? Porque eu sempre chegava e falava, vou fazer tal coisa. Ele, como é que você sabe? E aí, nesse dia, eu parei,
respirei. Na época eu falava que o chinesinho, né, da medicina oriental, sentava aqui, me assoprava. Então eu disse, você precisa disso, disso, disso. Ele abriu a porta, estupefato. Uau. Entra, eu não preciso nem falar nada. A gente transborda, a gente sempre entrega muito mais daquilo que a gente imagina, mas a falta de autoconhecimento profundo faz com que a gente tenha cegueiras, né? Dormências para nós mesmos. Então, muitas vezes a gente comunica sem saber que está comunicando. Então, não é sobre mascarar com uma roupa, com um penteado, com uma maquiagem, com algo, com um objeto, com uma situação. Dá para olhar para dentro, dá para olhar o coração. E quem se permitir consegue olhar corações, apesar de armaduras, de mecanismos de defesa. Então, durante muitos anos eu fiquei com essas técnicas, né, que eu amo demais, carrego comigo até hoje. Mas, em dado momento, a minha filha, né, recebeu um prognóstico de cegueira precoce. Ela tinha cerca de 4 anos de idade. E eu falei, não concordo, não admito, não quero e não vou sossegar enquanto ela não estiver bem, né? Ela tem olhos azuis turquesa, né? Bem diferentes. Eu falei, esses olhinhos vão ver além do que o mundo está preparado para mostrar. Então, eu fui bem cabisbaixo para casa, depois desse prognóstico. Cheguei em casa e aí comecei a ver o que eu não sei. O que eu preciso saber que eu ainda não sei. Porque eu também aprendi que muitas vezes o que está no nosso entorno diz muito respeito a gente, né? Então, assim, ela começou a olhar para dentro porque a filha dela manifestou do lado de fora alguma questão que ela está falando aqui que teve que trabalhar dentro. Sim, tanto é que quando eu entendi que eu não sabia nada sobre essa mente aqui, porque isso aqui é raso demais, né? Pra que essa mente chamada consciente serve? Justificar a programação. Ai, Cris, sabe o que é? Eu não vou porque tá muito sol. Ai, eu perdi hora, gente. Então, eu tô com uma indisposição. É só justificativa. E o ser humano, infelizmente, é muito bom nisso. E isso mascara muita coisa. Então, quando eu entendi que eu tinha que saber sobre isso aqui, que eu fui buscar. Eu falo que nós nos atravessamos, né? Eu e a Omni. Então, eu fui até lá fazer essa formação extraordinária. E eu cheguei lá, que nem a Mulher Maravilha, posicionada, vim salvar minha filha. Até que lá eu descobri que minha filha só estava vivendo o que eu estava ensinando. A educação não é hipócrita, né? Não tem hipocrisia, é exemplo. Então eu sempre fui muito escassa, como eu disse no começo. Vivia doente. Então minha filha também aprendeu a ser doente. E lá eu tirei uma capa que eu levava comigo de Mulher Maravilha, né? De super-heroína. E quando eu tive aquela capa, eu entendi que eu não sei como eu sustentava o peso que ela tinha. Porque eu tinha que fazer o que eu nem podia, nem sabia. E a partir disso eu comecei a olhar para mim. Aí que eu comecei um processo de desconstrução para construir aquela mulher que sim eu queria ser e a mãe dos meus filhos. Porque na pirâmide de autoridade, a mãe está no topo. Então toda mãe deveria ter a autorresponsabilidade de olhar para si, ver os seus resultados de suas vidas em todas as áreas. Ah, mas isso não quer dizer, não tem nada a ver com a maturidade? Tem. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, eu ouço isso toda hora lá onde eu treino no Ibirapuera. Sim, não é... Eu treine direito, porque a gente está vendo como é que se age na vida, né? Sim. Bem E o roubar no treino é o roubar para si, por exemplo. Então, do jeito que a gente faz as coisas, eu entendi que ao olhar para mim e me melhorar para quem? Para mim, antes de ser uma mãe melhor, a Fernanda ser melhor. O ser humano. Eu para mim. Então eu comecei esse processo que antes mesmo de terminar, né, a formação, fiz, né, uma hipnoterapia para ela. Então o que eu trouxe, né, um protocolo para minha essência, juntei a minha essência, a minha bagagem, medicina oriental, medicina germânica, meus conhecimentos e criei o método Pérola. Por que pérola? Porque quando uma ostra ela é invadida, né, seja por um grão de areia, um micro, enfim, um micro pedaço de plástico, um micro-organismo, ela sofre uma invasão, uma agressão. E para se proteger, o mecanismo de defesa, ela libera uma quantidade exorbitante de nácar e faz assim, ó, para se proteger. E dessa defesa surge uma joia. Então, todas nós podemos olhar para as nossas dores com coragem, todos nós, e transformar nosso conteúdo em joia, em preciosidades, para a gente somar na nossa vida. E a partir desse processo, minha filha reverteu completamente. Hoje ela tem saúde plena, inclusive. Tanto é que ela faz acrobacias. Ela Sim.
Eu não tenho que, todos os anos a gente faz check-ups, né? Como se deve fazer. E ela tem uma saúde plena. Então, naquela época, eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Então, eu comecei a subir na pirâmide de autoridade, né? Como você viu no meu currículo. E fui me desenvolvendo cada vez mais. E nunca deixei de usar a minha sensibilidade, a minha espiritualidade. E fui me desenvolvendo. Então, hoje, eu conquisto o que eu conquisto por melhorar quem eu sou. Porque, como a gente estava conversando, é ser para então ter. Esse trabalho que você fez com a sua filha, já ouvi falar também que os animais, eles também são reflexos daquilo que a gente precisa trabalhar, que está em desequilíbrio dentro de nós. Então, todo o universo, ele reflete o que precisa ser trabalhado dentro, né? E tanto é que tanto amigos como... Dizem que não existem inimigos, existem grandes mestres. Então, se as pessoas estão te perturbando de alguma maneira, você que precisa também trabalhar dentro para entender por que está acontecendo essa discordância, esse desequilíbrio fora, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, Fernanda. Eu falo que, em relação à saúde física, qualquer coisa é assim. Primeiro, nós temos um conteúdo vindo da barriga da mãe. Para quem acredita na espiritualidade, temos uma bagagem espiritual. Para quem não, a neurociência comprova que a partir do terceiro mês gestacional a gente carrega tudo aquilo que a nossa mãe proporcionou ao longo da gestação. Então, como mãe e especialista da mente, eu sempre chego em um local e digo assim: quem aqui é mãe? Muitas mulheres levantam a mão e falam: respira. Então, eu te convido, respira porque vai doer. Vai lá se curar da sua mãe, para você ensinar seu filho a se curar de você. A mãe é um ser humano. Então, quando ela está gestante, o que a mente subconsciente dela faz? Retrocede, lá no útero, lá na gestação dela. E isso vem em forma de bagunça emocional e que desequilibra o organismo. Eu tive 2 hiperemeses gravídicas ao longo de 2 gestações. Então, a hiperemese gravídica é quando seu corpo entra num desequilíbrio tão absurdo que eu vomitava assim o tempo todo e existe o risco de desidratação. Desidratou, o risco de aborto. Então, ou eu estava desmaiada ou eu estava com uma intravenosa internada. Eu não tinha opção. Nossa. E eu lembro que eu chegava, eu era tão íntima já, né? Eu morava na época em Alphaville, eu era tão íntima do pessoal do hospital que falavam assim: nossa, você nunca mais vai pensar em engravidar de novo. Eu falava: por que não? Isso é uma fase, vai passar e vai valer a pena. E eu não sabia do que eu estava falando, mas eu estava vivendo, gestando o que eu vivi lá. Então a mente, ela traz em forma de dor emocional. Então, tem coisas que te incomodam e você não sabe explicar o porquê, porque é dor, é memória emocional. A partir dessa memória emocional, impacta a sua mente consciente. Ou seja, você vai ver as coisas de uma forma mais deturpada, embaçada, anuviada. E isso vai fazer com que você aja de uma maneira que você não vai se orgulhar. Você é apenas uma pessoa reativa ao que aparentemente acontece. E nesse conflito interno, o que acontece? Seu corpo literalmente, ele explode. Ele entra em agonia te mostrando: ei, olha para você. Então, o joelho, por exemplo, o que ele significa? Eu sei que eu tenho que fazer por Força de mim. trabalho. Joelho tem a ver com a força do trabalho também. A perna. No meu conhecimento, é aquela questão. Eu sei o que eu devo fazer por mim. Eu vou em busca, mas eu não tenho a coragem para colocar em prática. Então, eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer por mim. A partir desse momento, o joelho é falho. Então, mulheres que têm problemas de menstruação, cólica, na fase menstrual, TPM, ou seja, zilhões de possibilidades. A negação do feminino. E essa mulher, ela pode ser muito feminina. Arrumar o cabelo, passar batom, fazer as unhas, colocar uma roupa feminina. Mas a negação do feminino vai muito além de uma vestimenta, vai muito além de uma aparência. É aquela coisa que a gente ouve: nossa, ser homem é tão mais fácil, né? Nossa, como ser mulher é difícil. Então, tudo isso que vem nos acontecendo são só reflexos. Quando a gente entende que tudo é uma construção interior do emocional, e sim, nós somos emocionais, e muita gente fala: imagina, sou racional. Não, isso é um mecanismo de defesa. Vai dar certo?
não vai dar certo. Então, cada pedacinho do nosso corpo está em agonia te chamando, Sim. te convidando para você para. Eu falo assim, você pode até, não que é indicado, né? Perder o tempo. Ai, tô atrasada, ai, né? Mas não perde seu time. Porque a hora que o tempo vem te cobrar o seu time, é muitas vezes difícil de pagar essa fatura. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou fazer uma paradinha, porque eu não peguei o nosso tarô ainda. Eu vou jogar o tarô para Fernanda e a gente vai aprofundar essas questões com o tarô, que é um tarô que fala de cura. Bom, então vamos parar um pouquinho e a gente volta já. Estamos de volta agora com o tarô, que vai ficar no meio da entrevista, porque a gente vai falar sobre outros assuntos depois do tarô hoje. Geralmente eu termino com o tarô e hoje vai ser inédito. Hoje veio uma inspiração diferente. É uma inspiração diferente. Fernanda, pode escolher uma carta. Aqui é cura vibracional na prática. Esse aqui é um oráculo que eu amo, que é da Rowena Patti Kreider, chama Entre em Sintonia com seu poder de cura interior. Então vamos lá. Energia, saiu 41, a carta da energia. Vamos ver aqui, tem. E a gente estava falando aqui sobre energia, né? Tudo que a gente emana, tudo é energia, você atrai aquilo que você vibra. Ó, você pode estar sentindo. Aí eu sempre falo que o que sai aqui dos convidados é para mim, é para ler, está gravando, é para quem está assistindo o programa. Você pode estar sentindo a energia em seu corpo agora como uma fonte de exuberância. Essa energia é um tesouro concedido pelo cosmos para que você use com sabedoria antes de morrer. No entanto, a morte é uma parte do processo da vida no qual a energia se distribui de maneira diferente. E ela falou sobre morte hoje. Interessante, né? Você começou o programa falando sobre a questão da... Desconstruir, né? Não, sobre a questão quando a pessoa vai tomar uma anestesia, ela tem medo de não voltar, sim, ela tem medo sim. de morrer. Sim, de não morrer, sim. E aqui saiu sobre... Primeira vez que saiu essa carta. Na morte, átomos e moléculas são simplesmente uma dança, enquanto na vida eles tecem células e tecidos. Esteja consciente do grande valor que a energia tem no seu corpo. Ela aumenta na mesma proporção que a sua gratidão. A energia é a fonte de mudança e transformação, além de ser um sistema de troca universal. Se você se sente desvitalizado ou desvitalizada, procure ficar em silêncio e perceber as sensações do seu corpo. Tem a ver com o que você falou também. Sim. De ouvir o coração e de saber o que ele está tentando te dizer. Procure ter plena consciência dessas sensações, sejam elas dolorosas ou prazerosas, e procure não julgá-las. Agora concentre a atenção e a respiração abdominal no espaço antes do umbigo, por pelo menos 10 minutos. É uma sugestão de exercício. Quando a sua percepção se intensificar, o mesmo acontece com a sua energia. Energize e reanime. Visualize e sinta a energia fluindo através do seu corpo inteiro. A energia diz: energize e reanime. Sinta a energia pulsando e se irradiando em ondas à sua volta. Dissipe a exaustão da sua vida e liberte-se de autoimagens obsoletas. Desperte e dance. Sou grata pela energia que sinto e a torno mais intensa por meio da respiração consciente. E olha só que interessante, Cris. Quando eu fiz o MBA, primeiro MBA em hipnose profissional do mundo, eu tive muita ciência. Eu tive esse olhar mais responsável para tudo, né? Para cada ser humano, inclusive, que está ali à minha frente. Então, o que a ciência, né, para quem tem uma crença mais direcionada à ciência, a comprovações, diz? Isso daqui parece que não tem vida, né? Isso daqui, tudo que é um objeto, parece que não tem uma pedra, não tem vida. Mas se a gente vai além disso e a gente olha, a gente entende que tudo é átomo. Então, o universo todinho, nós, o cosmos, nosso planeta, tudo é energia. E o que a energia faz? Ela atrai.
Então, a gente estava falando alguma coisa antes do início da gravação sobre precisar. Sim. E precisar, ela vem de uma energia escassa. Nossa, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, esse precisar traz em você muita escassez. E aí, a escassez vai te trazer resultados negativos. Agora, quando você pensa em uma energia de prosperidade, o que é uma energia próspera? É uma energia que está afim com você, de evolução, de próximos níveis. Então, CPF falando aqui, é uma coisa que eu acredito muito. Independente da sua fé, e para mim nome não importa, olhe para cima, entende o que é a sua fé e desconstrua o que você construiu até então do que é fé. E você vai formar um canal. E deixa esse canal atingir seu coração. Quanto mais você transbordar esse conteúdo, melhor você vai ser de novo para você. E mais você, nesse transbordo, atrai a energia que você almeja. Então não é sobre energia correta, né? É a informação original do universo. Olha que lindo isso. Eu uso isso no processo de hipnoterapia, quem já passou comigo sabe. A gente vai em busca da informação original do universo, que é perfeita. E não é sobre nós sermos perfeitos. Perfeição não está para o ser humano. Mas você pode ser melhor. E quanto mais você se permite, mais você vai enxergar pontos cegos e ir para os próximos níveis. Você sabe que você me lembrou de um ser humano incrível que eu conheci, se chama René May. Ele trabalha através do amor incondicional e ele cura as pessoas, ele é francês, ele cura as pessoas através do amor incondicional. Cheguei a fazer um curso da terapia dele. Isso que você falou da essência, eu tenho um termo que fala essência primeva. É a primeira essência do universo. E a gente falou esses dias que a primeira forma de geometria sagrada é a flor da vida. Tá? Essa essência primeva, ela tem a ver com a primeira célula do nosso corpo. E ele fala isso, olha que lindo, ele fala que quando você se conecta com o amor incondicional, você se conecta com essa primeira célula que é perfeita. Se conectando com essa célula perfeita, você consegue despertar na pessoa de volta a lembrança da saúde que ela esqueceu. Isso é lindo. Não é lindo? Tem uma coisa que eu comentei, inclusive, hoje, logo cedo, que é assim. Quando você se permite, né, ser, você vai descobrindo muita coisa. Tá tudo bem, todo mundo tem pontos cegos. Mas quanto mais você é melhor para você, e você vai... A vida vai te trazendo conhecimentos bem diferentes, você entende que não é sobre o outro, não é sobre a situação, é tudo sobre você. Isso chama autorresponsabilidade, que é o oposto do vitimismo. Então, quando você entende que é tudo sobre você, olha só que interessante. Eu tenho um conflito com a Cris. Eu fiquei até frustrada, chateada com a Cris. Então, o que eu posso fazer quando eu não sou reativa emocional? Porque a única inteligência que temos é emocional. Ou você tem, ou você não tem. Então, inteligência desenvolve. Ou você desenvolve a longas custas. Quem não? Então, o que eu faço? Eu entendo que eu vou me recolher, porque eu me priorizo. Então, eu vou lá, eu olho pra mim, entendo o que a Cris fez, o que provocou em mim. Outra coisa, respira que vai doer. Doeu em você? Problema seu. Tá em você o conteúdo, não tá no outro. O outro só foi gatilho. Isso é uma hipótese, tá, gente? Não aconteceu nada. Não, sim, claro. Senão Né? eu já nem convidada para não estaria aqui. Não, o que acontece? Sim. Eu vou olhar o que a Cris fez, deixou de fazer, que pegou aqui, tá dentro de mim. E quando, com coragem, que não é ausência do medo, eu olho para isso e trabalho esse conteúdo, eu mudo o meu jeito de olhar. E aí, como eu entendo que tudo é a Cris faz parte de mim. Então, ao invés de julgar, e detalhe, compreender. Todo julgamento é só uma. Como é que eu posso dizer? Você exteriorizando a verdade que existe em você. Então, cuidado com quem julga. Então, ao invés de julgar e me afastar, se realmente existe uma sinergia, o coração dela vibra de uma maneira que realmente é de luz, o que eu posso fazer? Acolher. Voltar e conversar. Porque quando tentar a gente... entender, né? A melhor maneira de você entender a si mesmo e aos outros é através de diálogo, mas de um diálogo que seja maduro. Sempre, né? E o diálogo maduro é exatamente isso que a Fernanda falou. É você
se colocar como um protagonista e não como vítima. Então, se aquilo aconteceu contigo, como é que... Até o Ho'oponopono fala sobre isso, né? O Ho'oponopono é a autolimpeza. Sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. Sim. E tem a ver com o que eu provoco no outro antes do que o outro provoca em mim. Sim, justamente. E aí que mora o real perdão. Quantas vezes no consultório eu recebi pessoas, imagina, eu perdoei. Eu perdoei há muito tempo, eu já fiz muita terapia, eu perdoei. E quando a gente acessa, né, o mais profundo eu, que é a mente subconsciente, a fúria, mas tá lá tão lá embaixo, mas tão lá embaixo. E tem tanta distância dessa pessoa com o ser dela, e todo esse distanciamento aqui que eu falo tem anestésico. Então, o melhor é não sentir, Não olhar, né? facilita, né? Ameniza. Mas é só o sentir que dá sentido. Por isso que eu falo, coração é bússola. Ele tá quentinho, continua. Teve um primeiro incômodo, pare, nem busque o segundo, porque o segundo vai doer mais, vai te afundar mais. Então, quando você olha dessa maneira, você entende que você é resultado das suas próprias programações. O outro também. Então, nesse olhar de acolhimento, existe o perdão de quê? Eu não vou guardar nada dentro de mim que não vá me levar para o próximo nível de evolução. Então, eu não vou ter nada contra, no caso da historinha, a Cris. E aí eu vou analisar. Será que realmente essa relação é benéfica? Essa relação de verdade tem propósito de desenvolvimento, de evolução? A Cris veio para minha vida para agregar? Porque preencher não precisa, né? Preencher nós somos inteiras. Para agregar? Se sim, a gente continua. Agora, e se não? É uma ótima oportunidade de perdão concedido, acesso negado. A gente tem que se escolher, a gente tem que se priorizar. Sim. Aí a gente mantém nossa energia sempre nivelada para o mais. Aliás, eu vou pegar de novo um gancho aqui da Fernanda para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. E num outro momento eu vou estar falando com a Érica, né, que faz parte, que é presidente do Instituto Inteligência Solidária. Fernanda, fala um pouquinho. A gente está fazendo um trabalho na Vila Reencontro, onde nós somos embaixadoras desse instituto e a gente está levando saúde mental para essas pessoas, cada uma com seus dons e talentos, com as suas características. E a Fernanda traz esse olhar muito interessante sobre a pessoa olhar para dentro. Fala um pouquinho desse trabalho, como é que você acredita que você pode agregar na vida dessas pessoas lá? Eu falo que eu trabalho com o despertar. Num dado momento da minha vida, eu atendi mulheres. Hoje não. Hoje eu atendo mulheres, homens. Ah, você atende criança? Sim, o tempo todo. Só que em corpos de adultos. Então, é sobre o caminho, não é buscar lá fora. Porque, só para contextualizar, o que acontece? Desde o nascimento, todo mundo já nasce bugado, né? Nossa mãe passou por coisas e sim, isso nos afetou. E não é sobre a nossa mãe, é sobre o que nós interpretamos. E isso é bagagem. Enquanto isso não for olhado e desconstruído, temos limitações, bloqueios e tudo que vem junto com isso. E o grande ponto é que a gente vai levando da maneira de dar. Como é que uma criança vai fazer? Uma criança não tem discernimento. E outra, o cérebro só se forma efetivamente aos 25 anos. Ele se completa aos 25. Até lá, somos todos crianças. Então, como é que eu vou fazer? A gente quer até morrer, né? Sim, porque não despertou. Sim, sim. Então, até lá é aquela coisa: o que eu vou fazer com a raiva que eu sinto da minha mãe? O que eu vou fazer com a tristeza que eu sinto pelo meu pai? O que eu vou fazer? A criança vai levando. Então, é o descontar. Eu tô comendo, eu tô me sentindo melhor. Eu vou continuar comendo. Eu vou me distrair porque assim eu não percebo. Então, vão vindo os anestésicos e os mecanismos de defesa. E o que acontece na vida adulta? Eu não sei nada sobre mim. De novo, eu não sei sentir. O que eu vou buscar? Eu vou olhar lá fora, tudo e todos que podem me ajudar. Alguém pode me ajudar se eu não entendo que ajuda começa por dentro? Começa a dar coragem de me escolher? Não. Não há terapia que te ajude se você não tiver tomado essa decisão de olhar para dentro. E o que é a decisão? A clareza, né? A decisão, ela traz na sua própria palavra, cisão. O que você já tem coragem hoje de cortar para olhar para si? Então, nesses encontros, eu levo muito a questão do despertar. O que é o despertar? Despertar é provocar intencionalmente
conteúdos, trazer conteúdos que provoquem as pessoas que muitas vezes estão dormentes. O que é uma pessoa dormente? Aquela pessoa que vive no automático. Nossa, olha a hora. Nossa, nem senti. Nossa, estamos no metade do ano? Nem Nossa, já é senti. dia, já anoiteceu, já clareou. A pessoa faz o quê? Acorda, faz isso, dói. Acorda, faz isso. Então ela não tem o sentir, ela não tem o sentido. E nessas vilas, quem estão nessas vilas? Ex-moradores de rua e dependentes químicos. Então nós já fomos palestrar para os moradores, inclusive para a administração, assim que eu posso dizer, né? Para todos os moradores. O nome do projeto é Cuidando de Quem Cuida. Sim. Então a gente já falou diretamente com os moradores e agora a gente está trabalhando com os cuidadores dos moradores. Sim. Né? Então quando eu trago esse conteúdo, é provocativo, dói, não é nada confortável, porque o conforto, ele não vai te levar a nada. Muito pelo contrário, tá quentinho, tá gostoso, eu continuo aqui, mas você não tem evolução. Quando eu falo, dói. E a dor só te mostra que tem conteúdo. Então, quanto mais dói, você tem... Eu falo assim, eu aprendi com a espiritualidade. No caos, você tá vivendo um caos. Parece que tá tudo indo ladeira abaixo. Para, se afasta, respira e entenda que o caos é um convite. Um convite para você olhar diferente. E a hora que o caos começar a amenizar e a passar, vai embora o que tem que ir. E vai ficar o que tem que ficar. O grande ponto é se você deixa aí, né? Então, esse conteúdo provocativo é para que as pessoas olhem para o único lugar de partida dentro. Não tá fora, tá dentro. Tem até uma lei, né, maior que diz que está dentro e está fora. Você só reflete o seu conteúdo interior. E o nosso externo aqui tá meio caótico, né, meu gatinho? Prometi pros meus gatos que eu ia passear com eles, já faz uma semana que eu tô prometendo, eu não consigo levar. Tá reclamando, tá me cobrando, tá vendo? Eu queria só falar um pouquinho dos livros que eu coloquei aqui, inclusive encontrei ontem no evento da Virada Zen, o Ricardo Cury, que é autor desse livro. Conversas com Eu Sou, 365 mensagens para despertar a sua intuição todos os dias do ano. A gente podia abrir também. Vou abrir uma mensagem. Vou ler essa mensagem pra gente. Cuide do seu jardim. Feche os olhos e sinta qual o seu raio de alcance para ajudar a Terra e a humanidade. Tudo é sincrônico, né, gente? Ó. Não importa o tamanho desse raio, mas a qualidade com que ele alcança. Pergunte-se diariamente como você pode servir para o bem-estar coletivo. Se você estiver por inteiro na sua entrega, esse raio tem um alcance inimaginável, pois não se trabalha apenas em uma dimensão, mas em várias ao mesmo tempo. Ao cuidar do seu entorno com alegria, outros irão se inspirar em você, sem mesmo você perceber. Apenas cuide do seu jardim, um dia de cada vez, com presença e sem apego aos resultados. Se você não sabe por onde começar, olhe ao seu redor, comece regando uma planta, ou plantando uma árvore, ou fazendo uma horta. Qualquer coisa importa, contanto que deixe esse mundo mais belo e com mais harmonia. Silencie e medite antes de cuidar do seu jardim, e você verá como a vida é simplesmente maravilhosa. Não é preciso que algo grandioso ou especial aconteça para ser feliz. É só se colocar disponível para colaborar com a evolução, que a alegria vem naturalmente. Todo momento é especial e único. É só estar desperto para o agora. Eu sou alegria. Que lindo! É maravilhoso. E é uma máxima que eu gosto muito de trazer, esse olhar, essa coragem. Que o tarô chegou na minha vida, na verdade, eu não sabia, né, que ele viria. Eu fiquei sabendo que viria uma ferramenta há 6 anos atrás. E ele chegou efetivamente na minha vida há 1 ano que eu sou taróloga. Então, o que eu falei? Gente, como é que eu encaixo o tarô na minha vida? Então, hipnose, hipnoterapia, que só, né, é um estado natural da mente. Você está me assistindo, você está em transe. Eu escuto a Cris falar, eu estou olhando para ela e estou em transe. Então, o que é hipnose? É um estado de concentração, onde as sugestões são passadas e aceitas pela mente subconsciente. Então, todo mundo é hipnotizado o tempo todo. Eu não sou. Sim.
o tempo todo, pela mídia, por exemplo. Então, que te leva assim, o tempo todo. Isso é proposital. Então, o que eu fiz? Eu entendi que o tarô é algo que as pessoas não entendem, tem muito preconceito, a hipnoterapia também. E eu desenvolvi o método tarô terapêutico, que é, eu faço a tiragem do tarô, são cartas que trazem símbolos, e esses símbolos são muito representativos, os arquétipos, trazem muito a mensagem. Como é que eu leio isso para minha consulente? Através de uma leitura terapêutica. E muitas vezes, o tarô é bem assertivo, ele traz coisas que você ainda não entendeu. É conto cego. Não é sobre adivinhação. É sobre autorreflexão. É sobre provocação para você olhar para si e falar: uau! Então, quando você olha para dentro e você ouve a mensagem querendo ser melhor, você passa pelo mundo, como o livro trouxe, como uma borboleta, como um pássaro. Enquanto você não tem essa coragem de olhar para si e aceitar, num dado momento que você tem uma questão e você pode resolver, você passa pelo mundo como um rinoceronte, como um hipopótamo, devastando tudo, porque você ainda tem reações emocionais. E o que as reações emocionais fazem? Te fecham completamente a possibilidade de clareza mental e de uma ação assertiva. Muito pelo contrário. Faz com que a sua dor seja explícita e machuque as outras pessoas. Então a gente pode decidir. Você só machuca os outros quando você está machucado por dentro também. Então, assim, já ouvi uma vez que a pessoa que mais agride os outros, que a pessoa é a que mais precisa de acolhimento. Sim. E é desafiador a gente acolher essas pessoas com muito carinho, né? É desafiador, principalmente quando é da família, né? Está muito próximo, vizinhos. Mas esse acolher, olha só o olhar. Você já viu aquela máxima? Ai, olha, a gente tá aqui, aconteceu uma coisa ali, não liga não, ela não é assim, é que ela não tá bem. Não, ela é assim. Essa pessoa é assim. Ela só esconde dela mesma e dos outros. Ou seja, voltando, desde que a gente vai lidando na infância com as nossas consequências, machucados, dores, traumas, a gente inventa o quê? Máscaras. Avatares, personagens, porque a gente vai aprendendo. Se eu fizer isso na escola, eu vou ser aceito. Se eu fizer isso na minha família, eu vou ser olhado. Se eu fizer isso na minha religião, eu vou para o céu. Ou seja, todos os lugares te incentivam a você ser aquilo que esperam, não de verdade quem você é. Você sabe que outro dia, olha que interessante essa história, eu conversei com uma moça que tem uma lojinha aqui no shopping, aqui do lado de casa, e a gente estava falando sobre beber ou não beber. E aí eu estava comentando com ela que eu adoro tomar uma taça de vinho. Tem muito a ver com o que você está falando, por isso que eu lembrei. Eu adoro tomar uma taça de vinho de vez em quando, comer alguma coisinha, ver um filme. E aí ela falou que ela não bebe mais. Aí eu falei, nem uma taça de vinho, nada? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Porque eu descobri que eu não gosto de beber. Eu sempre bebi porque os outros bebiam. Olha isso. Eu bebi porque os outros bebiam e eu não sabia me controlar. Isso sempre me fez muito mal. Então, eu já sou uma pessoa extrovertida e alegre por natureza. Imagina eu bebendo, eu subi em cima da mesa, só faltava dançar e tirar a roupa, né? Então, ela ia além do limite, fazendo algo que ela não gostava de fazer, que era bebendo álcool. E aí ela se descobriu não gostando daquilo. Então, quantas vezes que as pessoas são condicionadas a seguirem a multidão, a gente fala, né, das ovelhas. O tempo todo. E aí você vai seguindo e você nem sabe. Você, né, hoje em dia a gente sabe que a água tem sabor, mas você vai bebendo da vida sem sentir o verdadeiro sabor da vida. Você vai Porque sobrevivendo. você vai sobrevivendo. Sim. Isso acontece muito na adolescência. Por que falam que a adolescência é a fase mais perigosa? Porque com a criança machucada, ela chegou num momento onde ela não tem mais o apoio que ela precisa como mãe construir uma maternidade. Então, os pais fazem o que podem, mas o quanto eles têm de autoconhecimento para olhar aquele outro ser humano que precisa de outras coisas, né? Sem verdades absolutas. Então, essa criança, ela tem problemas com o pai, ela tem problemas com a mãe, e tem muita gente que fala assim, mas minha mãe é minha vida. Normalmente é uma relação tóxica.
né? Ah, Normalmente quando isso aí é o Édipo, né? sem minha mãe não consigo fazer nada. Não, porque você não saiu Complexo de ainda Édipo. do maternar, porque você casou com a sua mãe, porque você casou com seu pai e a sua vida não acontece. Então, tem muito conteúdo, mas o que acontece? Quando essa criança, né, adolescente, chega numa roda, as pessoas estão fazendo o quê? Fumando, bebendo droga, usando, né, os cigarros eletrônicos. Qual é a mensagem? Se eu ir lá e fazer o que eles estão fazendo, eles vão olhar para mim, eles vão me aceitar, eu vou ser inserido. Então, nada mais importa. O que importa é ser olhados, visto e acolhido. E a pessoa passa a fazer algo, né, para entrar nesse meio. Agora, se isso vai fazer bem, se isso vai fazer mal, se ela gosta, se ela não gosta, isso é lá na frente, quando ela tem o quê? O discernimento, que é o córtex pré-frontal, que vai começar a despertar. Então, a pessoa pode falar assim, não, realmente, eu não preciso mais disso. Porque muitos estudos dizem, eu não sou contra nada, não sou extremista, mas, mas faz bem uma taça de vinho. A ciência comprova até que parte do estudo você lê. Aham. Porque uma gota de álcool no organismo faz muito mal, é devastador, é uma gota. Aham. Então, o grande ponto quando a gente para pra É isso pensar. porque o nosso organismo ele não foi feito para absorver o álcool, né? O álcool não faz parte, né, dessa alimentação natural que a gente deveria ter. Então ele não consegue sintetizar o álcool. A palavra certa é essa. Quem vai filtrar isso? Fígado. Qual é a emoção que o fígado retém? Raiva. Então, as pessoas, elas podem parar, ter uma sugestão e pensar, meu corpo é um templo ou uma lata de lixo? A partir do momento que eu paro e penso, eu começo a ver o que eu estou fazendo. Desde algo que eu passo na minha pele e cai direto na corrente sanguínea, que está cheia de química, até mesmo algo que eu venha ingerir. Ah, mas eu sou chocolatra. Será que você está consumindo chocolate? E se é chocolate, o quanto você está consumindo? É comer as emoções. Então, tudo que você coloca para dentro, na pele, no respirar, via oral, é só uma questão. Todo excesso esconde uma falta. Então, qual é a falta que tem? O que te traz o excesso? Então, volto a dizer, não sou contra nada. Eu acredito que o equilíbrio é para a vida. Você Mas toma vinho de vez em quando? não tomo há muito Ah, tempo. Há olha. muito tempo eu não tomo nada. Mas é aquela coisa, eu sou cappuccino lovers e pistache lovers. Cappuccino lover, eu Então, também sou. eu não vou tomar 3 xícaras de cappuccino por dia. Eu sei o Claro. que a cafeína faz. Então, eu tomo meu cappuccino, de vez em quando eu até tomo um à tarde, mas é o equilíbrio. E a gente parar para pensar, para nos assistir mesmo. O que eu estou fazendo? Por quê? E se questiona. Você aprendeu a ser silenciado. Se questiona. Por que eu gosto disso e por que eu não gosto disso? Por que eu quero isso e por que eu não quero isso? Por que eu faço isso e não faço aquilo? Se questione, você vai se surpreender. E agora eu só vou falar desse livro maravilhoso, Descubra Seus Pontos Fortes. É um programa revolucionário que mostra como desenvolver seus talentos especiais nas pessoas que você lidera, baseado no estudo do Instituto Gallup, com mais de 2 milhões de pessoas. É muito interessante, de Marcus Buckingham e Donald Clinton. Na verdade, todo mundo tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. E se a gente descobrir, a gente fica muito mais perto da nossa missão de vida. Sim, né? Sim. Muitas vezes a gente é invalidado, é cercado, é podado, né? Eu descobri, através dos meus filhos, que eu não gostava de brincar. Tudo porque eu fiz uma regressão e entendi que a minha madrinha quem cuidava de mim, e ela cuidava dos filhos dela também, e ela tinha muito medo que acontecesse qualquer coisa. Eu era uma bebezinha, já pensou? Eu me machuco, eu caio. Então, ela me colocava em um lugar e dizia, não se mexe, fica quieta. Era o melhor que ela podia. Ela só precisava me proteger. Mas o que eu entendi por ela ser a autoridade da minha mente? Eu não posso brincar. Eu via minha prima brincando, meu primo brincando, mas eu não podia. Então, a gente, por ações de proteção, de verdades absolutas dos outros, a gente acaba tendo consequências. E se a gente não olha para esse conteúdo, a gente não faz hoje. Então, hoje, qual é o meu maior prazer? Ir para o parque com os meus filhos, liberar minha criança, virar ali cambalhotas e ser feliz. Porque é sobre aquilo que aquece a alma, que te dá energia para você seguir muito melhor. Eu me sinto assim no circo. Eu sei Eu como é que adoro. libera essa criança. Adoro. Maravilhoso.
E aqui a última indicação de livro hoje, A Necessidade é a Maior Virtude, o pensamento realista nas relações internacionais. Então, por que a necessidade é a maior virtude, Fernanda? Quando você, e volto a dizer, né, tem uma necessidade, você precisa de novo a escassez. E quando a escassez não vai funcionar, né? Vai chegar uma hora que você pode até construir um império, mas você não vai conseguir sustentar. Mas quando você naturalmente vai fazendo por si, você faz uma faxina interior e exterior. Você até fez um comentário. É difícil acolher, né? Alguém próximo. Não é sobre acolher. O grande ponto é o que muitas pessoas elas não querem ser curadas, elas não querem ajuda, elas querem potencializar a sua vitimização. Isso não é consciente. Então, quando você vai limpando essa área de relações, de lugares, de energia, do que você ingere, de conexão, você desenvolve suas virtudes, né? Que você nem imaginava que você tinha. Aquilo que vem de potência dentro de você, que eu chamo de essência. Então, quando eu falo que as pessoas que passam comigo, que antes eram pérolas, agora são pérolas e pérolas, porque eu já tinha registrado o nome Método Pérola, então eu falo que a minha comunidade pérola são aquelas pessoas que tocam com essência, vira ouro. Vira ouro porque quando você toca com verdade, com amor, né, aquilo vai fluir, vai acontecer, vai ser fluido. Então é sobre olhar para aquilo que de verdade te aquece. Ninguém quer ser bom em tudo, ninguém é. Isso é ilusão. Você sabe que, você me lembrou, a gente já está acabando o programa, mas isso que você falou é verdade. Tem pessoas que não querem ser curadas. Eu já fui. A maioria? A maioria? Já fui uma vez distribuir sopa na rua e com um grupo de pessoas, foi em várias igrejas, e grupos de pessoas, enfim. Mas uma dessas vezes, a pessoa pegou a sopa e jogou longe. Eu não aguento mais tomar sopa. Né? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Então, e aquela legião de boa vontade, literalmente, né? Ali querendo acolher, querendo levar carinho, querendo levar conforto, escutando as histórias de cada um. E no meio deles um revoltado falando, não estou gostando disso que vocês estão fazendo. Vamos dizer que é o que me veio com a minha sensibilidade. Vamos dizer que essa pessoa ela tem uma sensibilidade muito grande. Isso se subentende muito aqui como vários tipos de transtornos. Então, o discernimento dela não tá ligado. E vamos supor que uma pessoa tá lá, não porque ela está lá de coração. Ela está lá porque ela vai fazer um conteúdo, porque vão olhar, porque aquilo vai beneficiar de alguma maneira. Você acha E que essa sopa... A pessoa sente. Foi o que eu percebi. Essa sopa veio com essa energia de esmola, de toma. Então esse não aguento mais sopa, será que era da sopa? Eu falo isso porque uma pessoa me fez um comentário que eu achei muito incrível. Ele estava dando pães, né, lanches, enfim, para moradores de rua, e lá na Avenida Brasil. Carrões, né, pessoal ali, né, Faria-Limers. E aí, pessoal no trânsito, no carro, e falando no celular, e buzinando aquele caos. E na fila tinha um senhor com uma vibe. E ele foi lá e recebeu o pão. E esse moço que estava entregando o pão disse assim, se aparecesse algo aqui, espiritualizado, quem viria seria esse senhor. Que apesar de ele estar naquela situação, ele estava conectado naquele momento. E muitas vezes as pessoas têm tanto. E eu não estou falando que não é para ter mesmo. Vai lá, você é capaz, você pode. As pessoas se desconectam tanto de essência, de amor, que é a maior lei do mundo, de si, que é pesado. E a energia é oposta à da fluidez. Então, muitas vezes, essa pessoa só sentiu ali uma irradiação do que não estava bom. Não era sopa. Pode ser. Nossa, incrível. Adorei. Com certeza. Dá pra gente devanear demais. Sabe por quê? Uma vez, eu estava no carro e aí passou uma pessoa moradora de rua também. E ele não pediu nada. E acho que eu só falei um bom dia, dei um sorriso pra ele. Eu falei, eu não tenho como te ajudar hoje. Aí ele falou assim, só esse seu sorriso já me ajudou muito. O grande ponto é, o que eu estou fazendo? E é de coração? Porque se não for, pode parar. Não, mas se for de coração, o sorriso ajuda muitas pessoas. Com certeza. É simples.
É o simples que Ah, nutre. sim. A gente pode, eu gravei story vindo pra cá, que é sobre as pessoas quando tem conflito, ignoram, vão se anestesiar e, enfim, deixam pra lá. Mas isso vai ser cobrado porque o peso vai aumentar, a dor vai aumentar, não adianta colocar band-aid de feridas grandes. E o grande ponto é quando você. Eu ia falar uma coisa, gente. Não adianta colocar band-aid e ferida Não, mas eu grande. ia. Imagina que aqui a dor, ela é uma dilaceração, Uhum. tá? Muito grande. É uma fratura bem Exposta. exposta. E você vai colocar o band-aid, vai funcionar? Não vai funcionar. Então, o grande ponto é você olhar para aquilo e se permitir o sentir para tudo que você faz trazer o sentido. E aí você consegue ter a ascensão e tudo que você pode ter. Porque todos nós podemos. Uma sugestão bem legal, a mente subconsciente, a ferramenta mais importante dela é a imaginação. Então, se você sentar num lugar, respirar fundo, trabalhar essa capacidade pulmonar, e aí você se ver, imaginar, você onde você deseja, mas não só se ver, imaginar, sente você lá. Você está projetando. E se você faz isso insistentemente e corta, decide tirar tudo da sua vida que não é para você, que está te atrasando, que é distração, você vai chegar, que o caminho vai se abrir. Então a gente tem que fazer escolhas na vida, né? Não adianta fazer tudo. Amei. Muito bom. Vamos ter outras partes depois de entrevista, né? Que a gente vai falar do projeto. Vamos falar mais do projeto, vamos filmar o projeto. Então, gente, muito bom estar com a Fernanda aqui. Te agradeço. Vamos terminar, porque ela vai ter que sair correndo. Então, por isso que eu já estou dando esse corte aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Obrigada, Fernanda. Adorei. Sempre aprendo Gratidão, muito com ela. Muito bom. gratidão pelo convite Obrigada e a a gente você. sempre pode escolher ser melhor para nós primeiro. Com certeza. Grande beijo. Até a próxima.